Um dos mais desejados smartphones do mundo, o Galaxy Note 8 é potente, tem um design singular e tem algo que nenhum outro smartphone tem, a ultra-poderosa caneta S Pen. Será que tudo isso é suficiente para justificar o seu alto preço? Confira nosso review depois da vinheta e descubra. 7 meses após o seu lançamento, o Note 8 continua sendo um dos melhores smartphones em todos os aspectos, até que o sucessor chegue daqui a alguns meses. Ele conta com um design diferenciado se comparado com a linha mais famosa da marca, que é a linha S. Possui um visual mais quadrado, com quinas levemente arredondadas, e olhando ele de frente ele é bem grande, com 162 mm de altura. Porém sua largura é pequena, comparativamente falando, óbvio. São apenas 74,6 mm, o que deixa ele praticamente do tamanho de aparelhos menores de 5,5 polegadas. Tudo isso graças ao seu visual esticadão. Ele é assim, principalmente pela tela, que é uma tela com proporção 18,5:9, quase padrão hoje em dia da Samsung. Aliás, é isso o fato dele praticamente não ter bordas traseiras, graças às telas Edge, nas bordas Edge tão famosas dos smartphones da marca. Sendo assim, mesmo sendo um gigante com tela de 6,3 polegadas, ele é relativamente confortável utilizar com uma mão. Ele também é pesado, viu? Ele tem 195 gramas. Mas o preço de ter um design premium feito de vidro na parte frontal e traseira, aliás, com Corning Gorilla Glass 5, e as laterais são de metal e resistente. Então, ele é caro mesmo. Em uma das laterais temos o botão de ligar, do outro lado os botões de volume e o quase inútil botão que acessa a Bixby, assistente virtual da Samsung. E na parte de cima temos o slot dos dois SIM cards, mais o cartão microSD, que infelizmente ele é híbrido, ou seja, você tem que escolher entre utilizar 2 operadoras ou utilizar uma operadora e um cartão microSD. Na parte de baixo ainda o slot da caneta S Pen, e diferente do Note anterior, ela não inverte, não tem como você colocar ela errado, de forma errada e perder o aparelho. O conector USB tipo C e a saída de alto-falante, uma só, infelizmente, ela é mono, e o tão aclamado conector P2, que a Samsung continua insistindo bravamente para nossa alegria. Para fechar, vale lembrar que o Note 8 ainda possui certificação IP68 contra poeira e pode ser imergido por até 30 minutos em água numa profundidade de 1,5 metros. A parte frontal é tomada por sua enorme tela de 6,3 polegadas com resolução de 2K, 1440 por 2960 pixels, com a proporção já dita de 18,5:9. A tecnologia tradicional Super AMOLED da Samsung é uma das melhores telas que eu já vi, com um brilho fantástico, contraste lindo, com preto sempre brilhante e profundo na qualidade das telas de OLED e AMOLED. Nas laterais, curvas aos painéis Edge. Sinceramente, desde lá o Galaxy S7 Edge eu sempre achei inútil essas bordas, mas lá eu sempre desativei ela porque era comum esbarrar acidentalmente nela. No Note 8 isso não acontece, porque assim como o S8 e S9, as bordas elas ficaram um pouco maior e isso evita bastante naqueles toques acidentais. Para quem usa eles, ficaram bem melhores, isso é fato. O destaque dessas telas normalmente é o uso sobre o sol, com pouquíssimos reflexos. Dá para usar perfeitamente a tela do Note 8 em um dia ensolarado, porém, estranhamente, lado a lado do meu S8, na realidade, eu senti que o Note 8 ele tem um brilho levemente inferior, um pouquinho mais de reflexos. Nada que faça muita diferença no uso, mas de fato tem. Por dentro é uma verdadeira máquina com o processador Exynos 8895, que equipa o Galaxy S8, o mesmo processador. São 6 GB de memória RAM e 128 de armazenamento interno, com a possibilidade de expansão via microSD até 400 GB, que é o limite existente hoje, não existe cartões acima disso. No geral ele vai rodar tudo, mas tudo que existe para Android, no Google Play hoje, sempre com o máximo de frames possível. Ele é muito potente e isso deve continuar aí por uns próximos 3 anos facilmente. Os pontos negativos por conta do hardware ficam o leitor de impressões digitais, que eu já reclamei muito no S8, sinceramente essa posição de difícil acesso causa muitos erros, e como ele é um aparelho maior, ainda esticado, fica mais difícil alcançar para quem tem mãos de tamanho normal ou pequenas. Ainda bem que a Samsung caiu em cima, mudou a posição lá do S9 e também vai mudar provavelmente no Note 9. Mas sei que muitos irão falar que ele possui um leitor de íris, também de face, que ajuda bastante isso. Realmente seria perfeito, porque a Apple fez isso com o iPhone X.
porém se funcionasse 100%. Na prática, ambos falham bastante e são lentos. Para efeito de comparação, o leitor facial do OnePlus 5T, que é só facial, não tem leitor de íris, é infinitamente mais rápido e acurado. Mas claro que não tem a mesma segurança, mas se você não é tão assim com segurança, vai reclamar, com certeza. A caneta S Pen, como sempre, é um show à parte. A cada ano ela parece mais sensível e além disso, nessa versão, ela ficou mais fina com apenas 0,7 milímetros de espessura. Sendo muito boa não só para escrever, mas essa espessura ajuda em seleções de imagens, edições de vídeo, porque ela é muito precisa mesmo. No começo pode parecer estranho, né, você tirar uma caneta para utilizar no smartphone, mas depois que você acostuma, e para quem faz muitas anotações, realmente é maravilhosa essa caneta. Assim como, eu vou dar apenas um exemplo, eu usei ela como meu caderno de anotações durante uma semana em um curso que eu fiz. E digo que dá para escrever perfeitamente com sua letra de mão nela. Dá para dizer que ela quase substitui um papel e caneta, só não faz isso por causa do tamanho da tela reduzido. De resto, daria para usar perfeitamente para esse sim de modo definitivo. A bateria também eu achei um ponto fraco. Ela tem 3.300 mAh. Não está fora da média por aí, mas pelo tamanho e peso do aparelho, eu achei que deveria ter uma tela maior. Por exemplo, ela tem uma bateria inferior, né, o Note 8, uma bateria inferior ao Galaxy S8 Plus e até mesmo ao antecessor Galaxy Note 4. Mesmo assim, ele é mais espesso que ambos os aparelhos, então fica estranho isso aí. Não é que seja ruim, mas um dia pesado de uso ele não vai aguentar chegar ao fim da tarde. Por exemplo, no curso que eu falei em questão, normalmente às 3, 4 horas da tarde a bateria já pedia arrego e tinha que recarregar. O máximo que eu consegui fazer com ele de tela ligada foram 9 horas. Claro, com todas as conexões ligadas. Com tudo desligado, ele deve fazer cerca de 14 horas sem problema nenhum. E a cereja do bolo são suas câmeras. Ele foi o primeiro aparelho da Samsung, vamos lembrar, a ter uma câmera dupla no ano passado. Uma lente, ela é uma grande angular, que não é tão grande assim, né, porque ela tem 77 graus apenas, e tem um sensor de 12 megapixels com a tecnologia Dual Pixels, ou seja, ela tem 1/2,55 polegadas e a abertura é de f1.7. A outra câmera é uma telefoto que dá zoom de 2 vezes. Tem um sensor de 12 megapixels, mas com um sensor também ele é bem menor, que ele é 1/3,66 polegadas. E acompanha ali uma lente com abertura de f2.4 e um campo de visão de 45 graus. E interessante que ambas as lentes possuem estabilização ótica. A câmera principal é exatamente a mesma do Galaxy S8, ou seja, tira excelentes fotos com um alcance dinâmico extraordinário e boas fotos mesmo durante a noite, com pouquíssimo ruído, mesmo quando o ISO está lá em cima. Então, o trabalho de software é excelente. Já a telefoto é apenas ok. Não tem a mesma qualidade da primeira, afinal nós temos um sensor menor com abertura menor. Então, fotos com zoom à noite não são lá aquelas coisas. Por outro lado, ter duas câmeras produz então primeiramente via hardware, né, um melhor efeito bokeh, né, que utiliza uma câmera para tirar foto do fundo, né, focar o fundo e a outra focar o objeto da frente. Então, aliando ao software, né, que é o sistema chamado, né, pela Samsung de foco dinâmico, é possível aplicar o efeito bokeh, né, de modo muito bom, talvez o melhor que eu já tenha testado. Então você consegue aquele efeito de desfoque de fundo muito bom. E o melhor é que a Samsung ela faz o efeito dinâmico, você consegue desfocar antes ou depois de tirar a foto. Isso aí, galera, esse foi aí nosso review do Galaxy Note 8. A pergunta que não quer calar é: vale ou não a pena comprar? Quem está aí a fim de investir num aparelho caro? Ele está caro ainda, ele custa aí cerca de R$ 3.300, R$ 3.600, né? Depende aí da época ou da loja. E nesse preço ele está ainda mais ou menos um pouquinho mais barato que o Galaxy S9 comum e bem mais barato que o S9 Plus, que está aí 4.000 e lá vai. Vale a pena? Então, ele tem algumas características a mais que esses aparelhos, que você tem aqui a questão da câmera dupla, né, se comparado com o S9, tem a S Pen, que é um plus a mais, e a bateria maior que o S9, porém ele é inferior nesses aspectos que o S9 Plus. Então, se vale ou não a pena, depende, porque
É um aparelho ainda que vai durar aí cerca de 3 ou mais anos, né, de termos de hardware, porém você tem logo aí, chegando daqui uns 3, 4 meses, o S9, então provavelmente vai baixar ainda mais esse aparelho. Então a minha concepção é, se você pretende mesmo comprar esse aparelho, você quer adquirir ele, espera um pouco que assim que o Note 9, né, chegar, na realidade não é S, o Note 9 chegar, vai baixar bastante o preço. Beleza? Então, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de dar um like aqui embaixo, isso ajuda pra caramba nós aí. E se for a sua primeira vez no canal, sobe o play, clica no botãozinho vermelho e se inscreva, porque eu tenho certeza que você vai gostar de todo o nosso conteúdo que estamos aí quase que diariamente postando, beleza? Espero que tenham gostado e até a próxima.